estudantes do segundo ano, bem-vindos para a nossa aula de História de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar a temática o tempo e suas medidas. Então, vamos começar aí com uma parlenda, isso mesmo. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Eita, quanto tempo! Essa parlenda ela é bem confusa, não é verdade? Mas antes, assim, vou deixar aí vocês pensando um pouquinho lenda. Essa parlenda, eu vou falar um pouquinho com a professora Verônica, que está lá no chat, para interagir com vocês. Sempre aqui temos um professor interagindo com vocês, para me passar como é que vocês estão aí do outro lado, como é que tá aí as dúvidas, ou saber para a gente se conhecer, saber que escola você é. Eu estava lá no chat e eu vi que estava a Júlia sempre aqui presente. Júlia, qual é o nome da tua escola? Qual é o nome da tua professora? Fala aí com a gente, vamos dar um olá para a professora Verônica. Olá, professora Verônica. Olá, professora Eli. Olá, crianças. Realmente nós temos Júlia aqui, o William. Sejam muito bem-vindos. Júlia colocou aqui, ó. A minha escola é a Escola Municipal Boa Esperança. Simbora para a aula da professora Eli, Júlia. Então, olha aí. Júlia já respondeu a escola. Um beijo para vocês aí da escola da Júlia. E vamos lá. A gente vai fazer uma revisão através do tempo. Como é que a gente conta essa passagem do tempo? Vimos aí já todas as aulas de história sobre o tempo. Temos estudado, pois é importante aprender a contar o tempo, aprender sobre a passagem, como o tempo passa, para a gente entender os fatos e os acontecimentos ao longo da história. Nessa disciplina de história, por exemplo, vocês vão aí ao longo da vida escolar de vocês estudar muito em relação ao tempo, contar o tempo. Que em tal momento da história aconteceu tal coisa. E aí vocês sempre vão se perguntar, como é que sabia? Pois é, sabia porque existem aí objetos, existem ferramentas para se contar um tempo. E você precisa ter esse conhecimento. E eu vou fazer uma revisão aqui com vocês. Um dia tem quantas horas? Lembra? Já estudamos aí, eu acho que uma aula passada de história. Uma semana tem quantos dias? Hein? Quais são os dias da semana em ordem? Você lembra? Também já estudamos aí, vimos aí que existem os dias da semana e que tem uma ordem, que é o primeiro dia da semana e o último. Não é o primeiro dia da semana, não é aquele que a gente começa o dia que vai para a escola, o dia que começa a trabalhar, não é. Vamos aí saber dessas respostas. Um dia ele tem 24 horas. Nós já estudamos que 24 horas porque é o tempo em que a Terra ela gira em torno do Sol. Ela leva, dá um giro completo que forma o dia e a noite. E leva 24 horas para ela dar um giro completo em torno dela mesma. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Já olhou aí no seu calendário? Geralmente nas nossas casas nós encontramos esses objetos que contam o tempo, como aí o relógio, aquele relógio de parede, ou no celular, no aparelho de celular tem um relógio e até mesmo no pulso. Pessoas gostam de usar relógio aí, o relógio de pulso, para acompanhar a passagem do tempo, das horas. E temos aí para contar os dias da semana o calendário. O calendário também está no celular. Você vê aí qual é o dia de hoje, a data e o dia da semana tem aí no seu visor, no seu aparelho de celular. E os dias da semana são domingo, que é o primeiro dia da semana. Lembra que nós falamos que não é a segunda-feira. A segunda-feira é o primeiro dia útil que nós falamos. Útil porque é aquele dia que saímos para a escola, sai para trabalhar. E domingo geralmente é aquele dia de folga, onde as pessoas estão mais em casa, estão descansando, estão fazendo alguma coisa aí que não é
as obrigações daquela rotina de casa. Então, o primeiro dia da semana é domingo, depois vem a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, sexta-feira e o sábado, quando se inicia o que chamamos de final de semana, que é o sábado e o domingo, que são geralmente os dias de descanso, onde você vai descansar. Algumas pessoas chegam ainda a trabalhar no sábado, mas a maioria não. A maioria trabalha nesses dias úteis. Você vai para a escola em dias úteis. Quais são eles, os dias úteis? Aquele que tem a feira. A segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, quinta-feira e a sexta-feira. Final de semana, sábado e domingo, mas contando que a semana se inicia a contagem de 7 dias a partir do domingo. Vamos aprender mais sobre o tempo. Eu coloquei aí algumas. Sempre nos referimos, lembramos, né, sobre passagem de tempo é o relógio. Falamos do relógio analógico, aquele relógio que conta as horas. E vai passando, estudamos sobre o minuto, estudamos sobre as horas, o ponteiro grande, o ponteiro pequeno. Aí, ó, o analógico e o digital. O analógico é aquele que tem os ponteirinhos ali que você vai contando de 5 em 5. E o digital é aquele que tem os números. Você vai contando. Você tem esse relógio em casa que tem lá a numeração que eu falei. Lembra de uma aula que eu falei sobre AM antes do meio-dia, PM pós-meio-dia, que vai contando de 5 em 5. Se você não lembra ou não assistiu essa aula, vai lá no YouTube, no perfil do Educa Recife, busca aí por essa aula de história para você fazer essa revisão e lembrar aí que nós estudamos, falamos só sobre o relógio, essa contagem aí do tempo, como o relógio funciona. O que é o tempo? Especificamente falando, o que é o tempo? Se eu fosse explicar o que é o tempo, nós podemos medi-lo? Sim. Como? Já estudamos muito aí como medir o tempo, como dividir, nós dividimos até o tempo. Antes do meio-dia, depois do meio-dia para horário. Tempo é considerado uma grandeza quando associamos a intervalo de tempo, duração. Dessa forma, podemos medi-lo. Isso mesmo. O tempo é possível medi-lo, é por isso que sabemos aí pessoas, os livros, né? Os nossos livros de história têm aí sempre trazendo, datando um tempo aí de que um fato ocorreu naquele momento, naquele ano, naquele momento, aquele dia da semana, porque o tempo a gente pode medi-lo, a gente pode aí contar o seu tempo de duração. Podemos medir o intervalo de tempo em horas, minutos e segundos e também em dias, meses e anos. Sim, nós estamos aí. Olha aí, se você tem aí um aparelho de celular perto, qual é o ano que nós estamos? 2022. Lá no seu relógio, no seu aparelho de celular, no seu visor, né, como eu falei, tem lá o dia da semana, a data, o mês e o ano que nós estamos. Isso é para você saber o tempo, se localizar no tempo aí. Se você precisar de alguma coisa que precisa avisar, precisa preencher algum documento, alguma coisa, você precisa datar para você saber qual é o dia que você está. Às vezes, na correria do dia a dia, você esquece, os adultos esquecem, ou você mesmo, quando a professora está lá no quadro escrevendo, você já percebeu que tem lá a cidade, a data, o dia e o mês e o ano, para localizar ali que aquela atividade foi feita naquele momento, naquele dia. Se você para você saber se ela for precisar daquela atividade daquele dia tal, você vai no caderno, você sabe,
localizar, fica mais fácil você localizar aquela atividade específica ali do dia, daquele dia. Que instrumentos dispomos para medir segundos, minutos e horas? Eita, que é ele, o relógio. Nós vimos aí que o relógio ele pode medir os segundos, as horas. Uma hora equivale a quantos minutos? Uma hora vale a 60 minutos. Lembra lá do 5 e 5 nós contamos que faz até o 12, do 1 até o 12, faz 60 minutos, que é referente a uma hora. E 1 minuto é igual a 60 segundos. Se você for contar aí, 1, 2, 3, até 60 é 1 minuto. Olha aí, vamos recordar aquela lá, o relógio que nós estudamos para você aprender aí a ler as horas. Eu até falei assim, gente, se você não conseguiu de primeira, não tem problema, pois são muitas informações e com a prática do tempo, você vai aprender a ler as horas, como falamos, ler as horas, você vai aprender aí, ó. Então, só um pouquinho as informações, você vai treinando com o adulto aí da sua casa, na escola, com os colegas, com a professora, e você em breve vai olhar para o relógio e já vai saber dizer a hora ali naquele momento. Ponteiro dos minutos é aquele ponteiro, ó, grandão, que indica aí quais são os minutos, e o ponteiro pequeno indica as horas. O ponteiro dos segundos, olha aí, aquele ali menorzinho e ele é mais fininho. Geralmente você encontra esse ponteiro dos segundos em relógio de parede. Se você prestar atenção, ele tá lá assim, é porque ele é tão pequenininho, ele é mais fininho, ele conta assim os segundos. E aí, que horas são? Olha aí, as horas são 12 horas e 5 minutos. Como não tem essa informação aí, se é antes do meio-dia ou depois do meio-dia, será que já é meia-noite? Acho que não, porque senão teria aí 24 horas, lembra? Esse é um relógio digital, que é diferente desse aqui, ó, que você tem que contar. Esse daqui ele vai mostrando, ele vai contando. Então, se fosse meia-noite, seria 24. Isso é, o dia iria virar, já era o dia seguinte. Agora é com vocês, vou deixar aqui esse desafio para junto com alguém aí, adulto de casa ou mesmo na escola, você pode se juntar com os colegas e fazer esse desafio aí das horas do relógio, que é uma forma para você ir aprendendo e treinando aí ler as horas. Quem sabe aí na próxima aula, como falarmos sobre o tempo, sobre essa passagem do tempo, nas atividades você já vai no chat, já vai responder logo, vai conhecer as horas. Qual é o horário do recreio das crianças? 3h30, que falamos que pode ser também 3h30, porque 30 aí é a metade de 60. Então, geralmente, se você ouvir um adulto falando, 2h30, 3h30, 5h30, porque meio é 30, é a metade de 60. Olha aí, 15 horas e 30 minutos, que no horário aí da tarde. Nossa aula vai ficando por aqui, nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês treinem aí a aprender sobre os horários, sobre ler o relógio, que é muito importante, porque você vai ao longo aí da sua vida, ter sempre aí, basear a sua vida, a sua rotina, o seu dia a dia, através do tempo, da duração do tempo e da contagem do tempo. Eu fico por aqui, meus amores, aguardo vocês para uma próxima aula. Tchau!